A sala do tribunal estava lotada, mas o silêncio era tão intenso que qualquer movimento parecia ecoar. Sentado no banco dos réus, um garoto de apenas 13 anos mantinha a cabeça baixa. Seu nome era Kaique Menezes. Vestia uma camisa gasta, já quase sem cor, e tênis furados que denunciavam uma vida de dificuldades. Ao seu lado, um advogado público tentava demonstrar calma, mas seu rosto traía apreensão. Do outro lado da sala, a juíza Helena Camargo ajeitou os óculos e bateu com firmeza o martelo na bancada. Era conhecida por sua rigidez e imparcialidade, mas naquele dia havia algo diferente no ar. Senhora juíza, começou o advogado, meu cliente é apenas um menino. Ele entrou em uma casa vazia buscando abrigo. Não houve roubo nem danos. Ele só queria dormir em segurança. Helena manteve o tom firme. Doutor, a lei existe para todos, inclusive para quem teve sua propriedade invadida. Não podemos ignorar o crime apenas por causa da idade. Enquanto isso, Kaique permanecia em silêncio, enrolando nervosamente o tecido da camisa entre os dedos, até que a juíza se dirigiu a ele diretamente. Kaique, você entende por que está aqui? Sabe o que significa entrar na casa de alguém sem permissão? Ele levantou a cabeça devagar, engoliu em seco e murmurou. Eu só queria um lugar seguro para ficar. Não ia pegar nada, só queria dormir sem medo. Um murmúrio percorreu a sala. Helena ergueu a mão para restabelecer o silêncio, mas em seu olhar algo vacilou. Antes que pudesse responder, Kaique falou de novo. Sua voz tremia, mas vinha carregada de algo mais profundo que medo. Verdade. Ninguém me ajuda porque ninguém me quer, mas a senhora está aqui. Porque a senhora é minha mãe. O tempo pareceu congelar. Todos na sala se entreolharam, chocados. A juíza franziu a testa. O que você disse? A senhora é minha mãe, repetiu ele com mais firmeza. Eu sei, sempre soube. O impacto das palavras de Kaique pairou sobre a sala como um raio em céu claro. A juíza Helena ficou imóvel, olhando para o garoto com expressão confusa, quase em choque. O martelo que segurava escapou de sua mão e bateu seco sobre a bancada. A murmuração na plateia crescia, mas ninguém ousava dizer nada em voz alta. Isso é absurdo, sussurrou Helena quase sem perceber. Kaique, no entanto, não recuou. Deu um passo à frente com os punhos cerrados. Eu tenho certeza. A senhora é minha mãe. Eu vi a sua foto. A minha mãe adotiva, Dona Lúcia, me mostrou antes de morrer. Aquelas palavras foram como um disparo no peito da juíza. Um nome esquecido há anos ressurgiu como um vendaval em sua memória. Lúcia, a mulher que havia acolhido o menino recém-nascido quando ela entregou o filho. Helena tentou recuperar o fôlego, a compostura, mas suas mãos tremiam. Um dos advogados da promotoria se levantou, tentando encerrar aquele momento inesperado. Meritíssima, está claro que o menor está tentando desviar o foco do processo. Isso é uma manipulação emocional, mas Helena ergueu a mão em silêncio, sinalizando que não queria mais ouvir ninguém. Seus olhos estavam fixos em Kaique, como se finalmente enxergasse o que sempre quis esquecer. Ele continuou. A senhora sabia que eu existia, e mesmo assim me deixou. Me deixou crescer sozinho. Helena tentou responder, mas nenhum som saiu de sua boca. A dor e a confusão embaralhavam seus pensamentos. Por fim, com a voz trêmula, disse: Eu vou pedir um intervalo na audiência. Ela se levantou, apoiando-se levemente na mesa, e saiu por uma porta lateral. Na sala, o clima era de completa perplexidade. Do lado de fora, no corredor isolado, Helena se encostou na parede, o coração disparado. A lembrança veio com força. Era jovem, recém-formada em direito, cheia de sonhos e ambições. O pai da criança, Gustavo, insistia que não estavam prontos, que não tinham estrutura, que o bebê teria mais chances com outra família. Você tem uma carreira pela frente, ele dissera. Se quisermos dar o melhor para ele, vamos deixá-lo ir. Helena chorou naquela noite e chorou por muitas outras. Assinou os papéis com a mão trêmula, acreditando que estava fazendo o certo. Agora, tantos anos depois, o passado batia à sua porta, com o rosto de um menino magro, de olhos firmes e voz embargada. Enquanto isso, na sala do tribunal, Kaique se sentou no banco, sozinho. Seu rosto estava vermelho, tomado por raiva e tristeza.
baixou os olhos, sussurrando: ela vai fugir de novo. Como sempre, antes que alguém pudesse dizer qualquer coisa, a porta se abriu de repente. Uma mulher alta, de passos apressados e expressão determinada, entrou no recinto. Me desculpem pela interrupção, disse ela. Sou Laura Prado, assistente social. Supervisei a adoção de Kaique anos atrás. Acho que posso esclarecer algumas coisas. Kaique arregalou os olhos. Você sabia? Sabia quem era ela? Laura fez que sim com a cabeça. Eu sabia, mas não cabia a mim revelar. A sua mãe biológica acreditava estar fazendo o melhor, mas sei que isso não foi justo com você. Kaique engoliu em seco. A dor parecia rasgar por dentro. Porque ninguém me contou antes? Porque só agora? Porque às vezes os adultos tomam decisões achando que estão protegendo e acabam ferindo, respondeu Laura com voz firme. No cômodo ao lado, Helena ouvia tudo através da porta. Suas pernas tremiam, mas ela sabia que não poderia mais fugir. Respirou fundo, enxugou os olhos e com passos lentos voltou à sala. Todos os olhares se voltaram para ela. Kaique. Laura, precisamos conversar em outro lugar, disse ela, tentando manter a firmeza. Kaique hesitou, os olhos fixos nos dela. Laura o tocou levemente no ombro e murmurou: vai, você merece essas respostas. Depois de um breve silêncio, Kaique assentiu com a cabeça. Os três caminharam juntos por um corredor lateral até uma pequena sala reservada. Na sala reservada, os três se sentaram em silêncio por alguns segundos, que pareciam minutos. Helena manteve as mãos cruzadas no colo, evitando encarar diretamente o olhar de Kaique. Laura permaneceu de pé, ao fundo, observando com atenção, mas sem interferir. Sei que você merece uma explicação, começou Helena com a voz embargada. E tem todo o direito de estar bravo, de me odiar se quiser. Kaique não respondeu, apenas cruzou os braços e esperou. Eu era muito jovem, continuou ela. Tinha acabado de me formar. Sonhava em ser juíza, acreditava que precisava vencer, crescer, provar meu valor. E quando descobri que estava grávida, eu entrei em pânico. Ela parou, respirando fundo. O homem com quem eu estava, Gustavo, dizia que não tínhamos condições. Ele insistiu para que entregássemos você para a adoção. Disse que era o melhor. E eu aceitei. Kaique franziu a testa, visivelmente magoado. Você escolheu sua carreira. Escolheu ele, mas não me escolheu. Helena sentiu as palavras como facadas, mas não tentou negar. Sim, eu fiz isso. E não passa um dia em que eu não me pergunte se poderia ter feito diferente. Eu segui em frente por fora, mas por dentro nunca passou. A culpa, a dúvida, a saudade de um filho que nunca segurei no colo. Então, por que nunca tentou me encontrar? Perguntou ele com a voz falha. Por que esperou tudo isso? Porque eu achei que era tarde demais. Achei que você tinha uma nova vida, uma nova família. Não queria atrapalhar. Depois que me separei de Gustavo, mergulhei no trabalho, me escondi atrás de julgamentos, audiências, leis, porque era mais fácil do que encarar o que eu havia deixado para trás. Kaique baixou a cabeça. Laura se aproximou, tocando levemente no ombro dele. Kaique, disse ela com calma, ninguém pode apagar o que aconteceu, mas talvez vocês possam construir algo novo daqui para frente. O menino ficou em silêncio por alguns segundos. Depois levantou os olhos e encarou Helena. Você quer tentar ser minha mãe agora? A pergunta veio como uma lâmina. Não era agressiva, nem cruel. Era real e carregada de dor e esperança ao mesmo tempo. Helena respondeu sem hesitar, mesmo com os olhos marejados. Quero, sim, se você me deixar tentar. Eu sei que não tenho o direito de exigir nada, mas se você me permitir, eu quero estar presente. Quero aprender a ser a mãe que não fui antes. Kaique a observou em silêncio, como se estivesse testando cada palavra dita. Por fim, murmurou: a gente pode começar devagar? Helena assentiu. Devagar, um passo de cada vez. Nas semanas seguintes, Laura ajudou a organizar encontros curtos entre os dois. Não havia promessas, nem pressa. A sala do tribunal estava lotada, mas o silêncio era tão intenso que qualquer movimento parecia ecoar. Sentado no banco dos réus, um garoto de apenas 13 anos mantinha a cabeça baixa. Seu nome era Kaique Menezes. Vestia uma camisa gasta, já quase sem cor, e tênis furados que
anunciavam uma vida de dificuldades. Ao seu lado, um advogado público tentava demonstrar calma, mas seu rosto traía apreensão. Do outro lado da sala, a juíza Helena Camargo ajeitou os óculos e bateu com firmeza o martelo na bancada. Era conhecida por sua rigidez e imparcialidade, mas naquele dia havia algo diferente no ar. Senhora juíza, começou o advogado, meu cliente é apenas um menino. Ele entrou em uma casa vazia buscando abrigo. Não houve roubo nem danos. Ele só queria dormir em segurança. Helena manteve o tom firme. Doutor, a lei existe para todos, inclusive para quem teve sua propriedade invadida. Não podemos ignorar o crime apenas por causa da idade. Enquanto isso, Kaique permanecia em silêncio, enrolando nervosamente o tecido da camisa entre os dedos, até que a juíza se dirigiu a ele diretamente. Kaique, você entende por quê está aqui? Sabe o que significa entrar na casa de alguém sem permissão? Ele levantou a cabeça devagar, engoliu em seco e murmurou. Eu só queria um lugar seguro para ficar. Não ia pegar nada, só queria dormir sem medo. Um murmúrio percorreu a sala. Helena ergueu a mão para restabelecer o silêncio, mas em seu olhar algo vacilou. Antes que pudesse responder, Kaique falou de novo. Sua voz tremia, mas vinha carregada de algo mais profundo que medo. Verdade. Ninguém me ajuda porque ninguém me quer, mas a senhora está aqui. Porque a senhora é minha mãe. O tempo pareceu congelar. Todos na sala se entreolharam, chocados. A juíza franziu a testa. O que você disse? A senhora é minha mãe, repetiu ele com mais firmeza. Eu sei, sempre soube. O impacto das palavras de Kaique pairou sobre a sala como um raio em céu claro. A juíza Helena ficou imóvel, olhando para o garoto com expressão confusa, quase em choque. O martelo que segurava escapou de sua mão e bateu seco sobre a bancada. A murmuração na plateia crescia, mas ninguém ousava dizer nada em voz alta. Isso é absurdo, sussurrou Helena quase sem perceber. Kaique, no entanto, não recuou. Deu um passo à frente com os punhos cerrados. Eu tenho certeza. A senhora é minha mãe. Eu vi a sua foto. A minha mãe adotiva, Dona Lúcia, me mostrou antes de morrer. Aquelas palavras foram como um disparo no peito da juíza. Um nome esquecido há anos ressurgiu como um vendaval em sua memória. Lúcia, a mulher que havia acolhido o menino recém-nascido quando ela entregou o filho. Helena tentou recuperar o fôlego, a compostura, mas suas mãos tremiam. Um dos advogados da promotoria se levantou, tentando encerrar aquele momento inesperado. Meritíssima, está claro que o menor está tentando desviar o foco do processo. Isso é uma manipulação emocional. Mas Helena ergueu a mão em silêncio, sinalizando que não queria mais ouvir ninguém. Seus olhos estavam fixos em Kaique, como se finalmente enxergasse o que sempre quis esquecer. Ele continuou. A senhora sabia que eu existia, e mesmo assim me deixou. Me deixou crescer sozinho. Helena tentou responder, mas nenhum som saiu de sua boca. A dor e a confusão embaralhavam seus pensamentos. Por fim, com a voz trêmula, disse: Eu vou pedir um intervalo na audiência. Ela se levantou, apoiando-se levemente na mesa, e saiu por uma porta lateral. Na sala, o clima era de completa perplexidade. Do lado de fora, no corredor isolado, Helena se encostou na parede, o coração disparado. A lembrança veio com força. Era jovem, recém-formada em direito, cheia de sonhos e ambições. O pai da criança, Gustavo, insistia que não estavam prontos, que não tinham estrutura, que o bebê teria mais chances com outra família. Você tem uma carreira pela frente, ele dissera. Se quisermos dar o melhor para ele, vamos deixá-lo ir. Helena chorou naquela noite e chorou por muitas outras. Assinou os papéis com a mão trêmula, acreditando que estava fazendo o certo. Agora, tantos anos depois, o passado batia à sua porta, com o rosto de um menino magro, de olhos firmes e voz embargada. Enquanto isso, na sala do tribunal, Kaique se sentou no banco, sozinho. Seu rosto estava vermelho, tomado por raiva e tristeza. Baixou os olhos, sussurrando: ela vai fugir de novo.
como sempre. Antes que alguém pudesse dizer qualquer coisa, a porta se abriu de repente. Uma mulher alta, de passos apressados e expressão determinada, entrou no recinto. Me desculpem pela interrupção, disse ela. Sou Laura Prado, assistente social. Supervisei a adoção de Kaique anos atrás. Acho que posso esclarecer algumas coisas. Kaique arregalou os olhos. Você sabia? Sabia quem era ela? Laura fez que sim com a cabeça. Eu sabia, mas não cabia a mim revelar. A sua mãe biológica acreditava estar fazendo o melhor, mas sei que isso não foi justo com você. Kaique engoliu em seco. A dor parecia rasgar por dentro. Porque ninguém me contou antes? Porque só agora? Porque às vezes os adultos tomam decisões achando que estão protegendo e acabam ferindo, respondeu Laura com voz firme. No cômodo ao lado, Helena ouvia tudo através da porta. Suas pernas tremiam, mas ela sabia que não poderia mais fugir. Respirou fundo, enxugou os olhos e com passos lentos voltou à sala. Todos os olhares se voltaram para ela. Kaique, Laura, precisamos conversar em outro lugar, disse ela, tentando manter a firmeza. Kaique hesitou, os olhos fixos nos dela. Laura o tocou levemente no ombro e murmurou: Vai, você merece essas respostas. Depois de um breve silêncio, Kaique assentiu com a cabeça. Os três caminharam juntos por um corredor lateral até uma pequena sala reservada. Na sala reservada, os três se sentaram em silêncio por alguns segundos, que pareciam minutos. Helena manteve as mãos cruzadas no colo, evitando encarar diretamente o olhar de Kaique. Laura permaneceu de pé, ao fundo, observando com atenção, mas sem interferir. Sei que você merece uma explicação, começou Helena com a voz embargada. E tem todo o direito de estar bravo, de me odiar se quiser. Kaique não respondeu, apenas cruzou os braços e esperou. Eu era muito jovem, continuou ela. Tinha acabado de me formar. Sonhava em ser juíza, acreditava que precisava vencer, crescer, provar meu valor, e quando descobri que estava grávida, eu entrei em pânico. Ela parou, respirando fundo. O homem com quem eu estava, Gustavo, dizia que não tínhamos condições. Ele insistiu para que entregássemos você para a adoção. Disse que era o melhor. E eu aceitei. Kaique franziu a testa, visivelmente magoado. Você escolheu sua carreira. Escolheu ele, mas não me escolheu. Helena sentiu as palavras como facadas, mas não tentou negar. Sim, eu fiz isso, e não passa um dia em que eu não me pergunte se poderia ter feito diferente. Eu segui em frente por fora, mas por dentro nunca passou. A culpa, a dúvida, a saudade de um filho que nunca segurei no colo. Então, por que nunca tentou me encontrar? Perguntou ele com a voz falha. Por que esperou tudo isso? Porque eu achei que era tarde demais. Achei que você tinha uma nova vida, uma nova família. Não queria atrapalhar. Depois que me separei de Gustavo, mergulhei no trabalho, me escondi atrás de julgamentos, audiências, leis, porque era mais fácil do que encarar o que eu havia deixado para trás. Kaique baixou a cabeça. Laura se aproximou, tocando levemente no ombro dele. Kaique, disse ela com calma, ninguém pode apagar o que aconteceu, mas talvez vocês possam construir algo novo daqui para frente. O menino ficou em silêncio por alguns segundos. Depois levantou os olhos e encarou Helena. Você quer tentar ser minha mãe agora? A pergunta veio como uma lâmina. Não era agressiva, nem cruel. Era real e carregada de dor e esperança ao mesmo tempo. Helena respondeu sem hesitar, mesmo com os olhos marejados. Quero, sim, se você me deixar tentar. Eu sei que não tenho o direito de exigir nada, mas se você me permitir, eu quero estar presente. Quero aprender a ser a mãe que não fui antes. Kaique a observou em silêncio, como se estivesse testando cada palavra dita. Por fim, murmurou: a gente pode começar devagar? Helena assentiu. Devagar, um passo de cada vez. Nas semanas seguintes, Laura ajudou a organizar encontros curtos entre os dois. Não havia promessas, nem pressa. Helena visitava o centro comunitário onde Kaique passava parte dos dias.
Ele mostrava os desenhos que fazia, falava sobre os outros meninos, sobre os professores, e aos poucos começou a se permitir rir com ela. Um dia, durante um almoço, simples, ele disse: "Ontem sonhei que você me buscava no abrigo e me levava para casa." Helena, com o coração apertado, respondeu apenas: "Um dia, quem sabe, esse sonho vira realidade." A confiança ainda era frágil, mas real. Mas alguns meses se passaram e Helena, depois de conversar com Laura e com os responsáveis legais, entrou com o pedido de guarda definitiva. O processo foi longo. Foram audiências, avaliações psicológicas, entrevistas. Mas, finalmente, o juiz autorizou. No dia da decisão, Kaique estava sentado ao lado de Helena, com as mãos inquietas. Quando a sentença foi lida, ele olhou para ela e perguntou: "Agora, somos mesmo família?" Helena sorriu, contendo as lágrimas. "Somos. E agora, oficialmente, você tem alguém que vai ficar." Na saída do tribunal, ele segurou a mão dela com força, pela primeira vez sem hesitar. O sol brilhava lá fora, e enquanto atravessavam a rua juntos, Kaique sussurrou: "Eu nunca tive ninguém que ficasse. Talvez agora eu tenha encontrado." Helena não respondeu com palavras, apenas apertou ainda, mas sua mão era o começo. Quantas histórias estão escondidas por trás de um olhar triste ou de um silêncio desconfiado? Kaique e Helena nos mostram que, mesmo depois da dor, é possível recomeçar. Você acredita que o perdão pode transformar vidas? Deixe sua opinião nos comentários.